Bem, pessoal, mais uma vez estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast A Bahia Quer o Quê? Dessa vez a gente vai ali para o Nordeste do estado, mais precisamente para o território Nordeste 2, como é identificado, para conversar com Josevaldo Campos. Ele é jornalista, blogueiro, comunicador, está sediado em Euclides da Cunha, mas cobre aquelas cidades todas do entorno. Josevaldo é formado desde 2011, já teve site em Tucano, que é uma cidade próxima aí, de Euclides da Cunha, e tem um estilo diferente de fazer jornalismo, né? Sempre busca um texto mais aprimorado, né? No estilo revista, e por isso também se destaca por esse trabalho. Josevaldo, primeiro, muito obrigado por aceitar o nosso convite e para participar com a gente do nosso podcast. E aí, Francis, o prazer é todo meu. Começo agradecendo, né, essa oportunidade e o convite de poder participar desse podcast interessantíssimo, né, o que a Bahia quer nesse período, né, eleitoral, você trazendo essas questões que precisam ser colocadas à tona mesmo, até para servir de parâmetro e de orientação para os candidatos que estão nesse período agora. Então, eu que agradeço por essa oportunidade de estar podendo participar do podcast encabeçado por você e com o site que é o Bahia Notícias, que tem, né, uma credibilidade enorme dentro do estado da Bahia. Pois bem, sempre quando a gente começa, na maioria dos programas, eu dou alguns dados a respeito da região. A região Nordeste 2, ela tem 18 municípios, tem uma população de 428,8 mil habitantes, 2,9% da população do estado está concentrada nessa região. Tem 296 mil eleitores aptos a votar, ou seja, 2,6% também da população baiana para votar. As cidades mais populosas são Euclides da Cunha, com 61,1 mil habitantes, e Ribeira do Pombal, com 54,1 mil habitantes também, segundo a última estimativa do IBGE. Tem também cidades de porte menor, como o Sítio do Quinto, né, que tem apenas 9,4 mil habitantes. Josivaldo, é o seguinte, a gente começa o papo com nossos entrevistados falando dos temas principais, né, que geralmente são aqueles temas, quer dizer, considerados principais, né, que são aqueles temas que mais afetam a vida do morador. Saúde, educação, segurança, emprego. Eu queria começar pelo tema da educação. Olhando o mapa da Secretaria do Planejamento, a população do Nordeste 2, a região do Nordeste 2, ela está entre as mais afetadas pelo problema do analfabetismo. Eu queria saber de você como é que está a situação aí, o que é que ela precisa, né, já que esse dado é um dado acachapante, né, nesse sentido, é um dado muito, vamos dizer assim, nítido. Eu queria saber de você quais são as demandas, né, da população a respeito da educação desse território. Muito bem. Começou por um tema importante, né, Francis? O que é que eu observo, Francis, aqui na região, né? Eu sempre vou falar muito de Euclides da Cunha por ser a cidade de maior porte, população aqui da região, mas também expandir para o território, né? O que acontece? A gente tem um problema que é comum não só nessa região Nordeste aqui, Nordeste 2, e também como é comum no Cisal, muito o êxodo educacional, né? A gente tem um número muito grande de crianças que estão fora da escola, porque elas precisam, né, são obrigadas a contribuir com os pais no trabalho que vai levar esse sustento. Então, essa é um primeiro dado, uma realidade muito antiga e que nós, enquanto Estado, não conseguimos ainda solucionar esse problema. Então, se você pegar aqui municípios da região, que são municípios considerados muito pobres, como Quijingue, até mesmo a zona rural de Tucano, você tem uma zona rural de Ribeira do Pombal, aí, a região que você citou também, um município, que tem uma população muito rural, assim como é o retrato dessa região. E essa região aqui, principalmente essa região de Euclides da Cunha, Coquijingue, Monte Santo, Canudos, que é uma região pobre, e também você indo mais para o norte da região do território Nordeste 2,
você tem municípios que são muito rurais, a extensão rural é muito grande, em muitos deles você tem uma população que está concentrada na sua maior parte na zona rural, e a maior parte dos trabalhos é voltado para a agricultura, às vezes pecuária. E são realidades de famílias que precisam desse apoio, digamos assim, das crianças e dos adolescentes e até dos jovens, ajudando nesse processo de trabalho, né? De trabalho rural vinculado à agricultura. Então, assim, hoje eu acredito, até com base nos dados que eu acompanho no município, que esse é o maior problema e que, inclusive, foi muito agravado nesses 2 últimos anos em decorrência da pandemia. A gente tem números de muitos jovens que se afastaram do ambiente escolar, que era presencial, e quando ele passa para o híbrido ou para o ensino online, à distância, a escola perdeu muito essa conexão com esses alunos. E aí o que é que acontece? Esse número do êxodo educacional, ele aumenta, crianças que precisam, que estão em casa, que começam, que ainda ia para a escola, né? Um período eu ajudava os pais e no outro ficava na escola, cuidando dos estudos. Eles passam, a partir da pandemia, a ficar em casa e começa, com o agravamento também das questões econômicas, né? Diminuição do número de emprego, de vagas de trabalho, até para essas pessoas que moram na zona rural. Essas crianças e adolescentes, elas começam a ajudar os pais em tempo integral. Então, assim, o retrato que se tem dos últimos 2 anos para cá, 2020 para 2021, ele ainda é mais grave em relação a essa questão do analfabetismo. Euclides da Cunha tem uma experiência que é muito bacana, que é o Buscativa, né? O município tem há uns 3 ou 4 anos focado muito nessa questão de 2 ou 3 profissionais vão para a zona rural para poder tentar identificar famílias e estudantes que por algum motivo não estão frequentando a escola, deixaram de frequentar por algum motivo, ou até mesmo crianças Essa é uma já ação com 4, 5, municipal, 6 no anos. caso? Isso, uma ação municipal em parceria com o Unicef. É um programa que existe, na verdade, do Unicef, o Buscativa, que o Unicef busca fazer essa conexão, essa parceria com os municípios. E aqui nos últimos 2 anos, o Euclides da Cunha conseguiu resgatar muitas crianças e adolescentes que estavam fora do ambiente escolar. Inclusive, o Euclides da Cunha é a referência. Se você entrar hoje no portal do Unicef, em relação a esse programa Buscativa, Euclides da Cunha está em destaque, a equipe veio e filmou aqui. Então, isso contribuiu. E essa parceria foi firmada justamente a partir desse levantamento de que muitas crianças estavam fora do ambiente escolar. Aí você tem, como eu falei, esse quesito da agricultura, né? As pessoas ainda precisam ajudar, mesmo você tendo programas sociais a nível federal que dê esse suporte para as famílias, mas essa questão da criança estar fora do ambiente escolar para poder ajudar os pais na lida diária ainda é a maior realidade aqui. E também nessa questão do analfabetismo, eu responsabilizo, Francis, muito a questão do formato da educação. Talvez eu tenha a oportunidade mais na frente de falar um pouquinho sobre isso contigo, nesse tema. O Josibaldo, Diga. se fala, por exemplo, você está falando aí da questão mesmo social, né, estrutural das famílias, né? Os filhos acabam ajudando os pais para poder, né, ajudar ali na subsistência. Às vezes não é nem em questões comerciais e tal, é na subsistência. Há iniciativas de escola em tempo integral aí, porque muitas vezes a escola em tempo integral ela dá esse suporte, né? Não só do ensino, como também de educação, de alimentação, né? De lazer. Essas iniciativas, elas existem aí? O que se tem agora são essas escolas, né? Modelo de tempo integral que o governo do estado está construindo em alguns municípios. A Euclides da Cunha foi contemplada, né, está em construção essa unidade que tem essa proposta, né? Ela vai pegar aqui umas 3 ou 4 escolas da rede estadual para colocar esses meninos em tempo integral. Mas, tirando isso, as escolas da rede municipal, elas não têm, somente as creches, né? É que as crianças entram de manhã e saem uma parte da tarde, por volta de 4 da tarde. Então dá para a gente chamar de ensino integral. Vamos dizer assim, um dos preceitos das creches, né? No caso, né? Isso, exato, né? Que seja. Dizer Exatamente. Que é uma iniciativa diferente. Mas eu perguntei Correto. sobre escola em tempo integral. Então, são pouquíssimas, no caso você falou 3 apenas? Isso.
3 escolas, na verdade, assim, 3 escolas que hoje funcionam não em tempo integral, mas a partir desse novo modelo que está sendo implantado, essa nova escola modelo, centro educacional e esportivo que está sendo construída, a proposta dela é que seja o ensino integral, ela nasce com esse formato. Então, não é uma realidade que a gente tem hoje, nem em Euclides da Cunha, nem na região, escolas de tempo integral, mas a partir desta unidade que está sendo construída, não só aqui, mas em cidades da região, como Araci, Quiacisal, Tucano, a proposta de que seja ensino integral, né? De manhã o aluno tem o ensino regular e na parte da tarde ele tem atividades complementares, a exemplo de atividades esportivas. Eu não sei como se dará essa política por trás da escola, do ensino do Estado, de manter esse aluno nessa nova unidade que é em tempo integral, né, em paralelo a essa necessidade dos pais precisarem da ajuda desses meninos, né? Então, uma questão também que precisa ser resolvida. E como tudo na educação, né, está conectado sempre à necessidade de se fazer uma outra política. Quando a gente fala em melhorar a educação, a gente não é só construir escola ou ter a valorização dos professores, né? Ela está sempre atrelada a essa questão da família, o quão a família tem uma base sustentada para poder permitir que esse aluno não fique de fora da escola, né? Então, a questão a ser resolvida também, eu não sei como vai funcionar isso, porque a maioria são meninos do ensino médio, né? Você tem ali 14, 15, 17 até os 19 anos, e são jovens que, de fato, já estão dando a contribuição para esses pais, quando não na zona rural, na sede mesmo dos municípios, dando ajuda no comércio, enfim, qualquer outra atividade. Eu acho que a gente já pode entrar aí em outro tema também super importante, que é a questão do emprego e da renda, né? Em junho, nós noticiamos aqui no Bahia Notícias, né, que algumas cidades tinham mais de 90% dos inscritos no CAD único, né, no cadastro único, para receber auxílio, mais de 90%, né, das pessoas cadastradas no CAD único em alguns municípios já estavam na situação de extrema pobreza. Entre esses municípios, tem um município aí da região que é Coronel João Sá, né? Coronel João Sá estava com mais de 90% dos inscritos, né? E a gente sabe que o benefício, que esse tipo de benefício, né, no caso agora o Auxílio Brasil, é super importante para as famílias terem algum nível de subsistência, né? Então, quer dizer, uma coisa está ligada à outra. Uma coisa está ligada à outra. Eu também percebi que no mapa da Secretaria de Planejamento, o município, o território do Nordeste 2, ele é um dos com mais números de inscritos de beneficiários de programas sociais, né? Como é que você vê hoje aí a situação das pessoas, né? Porque a gente também noticiou que a Bahia, em junho também, nós noticiamos que a Bahia já tinha 5 milhões de pessoas na extrema pobreza. Como é que você percebe hoje, no caso, a situação dos moradores e da fome nesse território? É isso. Aquela região ali, né, como eu falei, mais ao norte do território Nordeste 2, você tem muitos municípios pequenos ali, né? Quando você parte na região de Cipó, Cícero Dantas, Coronel João Sá, e você vai, à medida que você vai avançando para o Nordeste, um pouco mais aqui do Euclides da Cunha, Banzaê, Jeremoabo também, são municípios, Francis, que eles não têm uma atividade definida, por exemplo, não tem uma economia forte em determinada área que possa possibilitar a fomentação e geração de vagas de emprego, né? E quanto mais e você tem municípios, piora quando você tem municípios que têm um território rural extenso, né, como é o caso de Canudos, por exemplo, até mesmo Jeremoabo, mas você tem uma sede com uma população pequena, digamos assim, que é onde está concentrada as vagas de emprego e normalmente é ligado ao comércio. Então, assim, quanto mais você tem municípios com a extensão rural grande, né, e a população concentrada nela, você vai ter essas estatísticas e pessoas que dependam cada vez mais desse cenário dos programas sociais, digamos assim. Quijingue, por exemplo, ele é vizinho a Euclides da Cunha, é um município considerado pobre, o IDH dele ainda é muito baixo, mas ele tem uma zona rural muito grande, né? E você tem muitas famílias que infelizmente ainda passam fome,
mas não é uma realidade, não é uma situação própria, particular de Quijingue. Voltando para essa região que você fala, né, Ribeira do Só para Pombal dar um ali, parênteses aí, você falou IDH, para o nosso espectador, Índice de Desenvolvimento Humano, né? Que no caso avalia a qualidade de vida, né, sobre vários aspectos. Pode prosseguir. exatamente, correto. Então, assim, são municípios que não têm uma atividade forte, né, e que possa ser desenvolvida e explorada. É importante deixar claro assim, não tem uma atividade definida, porque não se tem também trabalho de pesquisa. Essa semana, Quijing e Monte Santo, por exemplo, saiu no noticiário com uma operação da Polícia Federal e da Agência Nacional de Mineração, né, alguma coisa do tipo, para desarticulação do garimpo, por exemplo, que é uma atividade que ainda não está regularizada, em parte, desses dois municípios, Monte Santo e Quijingue, e aí veio essa operação para tentar desarticular esse garimpo que eles consideraram ilegal, né, que não está regularizado. Mas é uma atividade, por exemplo, que gera renda, se sabe que essa região é muito rica em minério, e ainda há muito espaço para se explorar, mas falta ainda muitos estudos e eu não sei por que também o desinteresse ou talvez falta de tecnologia das empresas de ampliarem o seu raio de atuação. Eu via você conversando com o pessoal do Calila, né, parceiro também do Bahia Notícias, sobre aquele território, e ele falava muito daquela região de Cansanção, nordestina, que explora, né? Então, assim, a gente quando fala que não tem geração de emprego, mas não é que o nosso território ele seja pobre nesse sentido. Ele está desprovido, por exemplo, de políticas de governo que procure buscar essas potencialidades. Aqui, se você for olhar na região, cada município tem uma especialidade. Se você for para Ribeira do Pombal, mais ao norte do território aqui, né, desses municípios, a Ribeira do Pombal tem uma agricultura, uma pecuária forte ali na região. É muito interessante se você vem de Tucano e segue em direção ao norte, você chega próximo de Ribeira do Pombal e parece que você está na região sudeste do país, porque muda completamente. Tem uma pecuária leiteira ali que é muito forte também. Se você vai para municípios subindo também, você tem a exploração, uma parte turística, quanto mais você se aproxima da região, por exemplo, do Nordeste, a região de Paulo Afonso, você tem Tucano, que tem a possibilidade de exploração do turismo, que também é muito forte, tem a apicultura também que é forte. Se a gente vem, Francis, para Euclides da Cunha, o forte daqui é o comércio, até por ser a cidade de maior abrangência da região, mas também é um município que tem uma agricultura forte, embora aqui Euclides da Cunha já se configurou como, se eu não me engano, o terceiro ou o segundo maior produtor de feijão do estado da Bahia, ficava atrás de Irecê, se eu não me engano, de mais um outro município, mas perdeu esse protagonismo para um município vizinho aqui do território, que é Cícero Dantas, né? Hoje, Cícero Dantas, ali com aquela região, passou a ser o maior produtor de feijão aqui da região, porque investiu em tecnologia, em pesquisa de sementes, por exemplo, que são adaptáveis ao clima, que aqui tem uma variação climática muito grande, e hoje, aquela região ali, Paripiranga e Cícero Dantas, são os maiores produtores de feijão. Olha, só para você ter ideia, aqui você falou sobre os produtos aí cultivados na região. O último dado da Superintendência de Estudos Sociais, né, da CEPLAN, Bahia, deu conta que a região, em 2021, produziu 46,1 mil toneladas de feijão e isso representou 23,8% da produção de toda a Bahia. O outro produto também que é muito forte na região é o melão. Foram 39 mil toneladas, o que representou 59,8%, ou seja, 60% praticamente toda a produção de melão do estado, né? Ainda tem o milho também, né? Que é muito produzido aí, inclusive o milho ele tem um manejo mais simples do que o feijão, porque é muito mais mecanizado. E eu queria também dar mais um dado aqui sobre o PIB, o último PIB da região que a gente tem aqui disponível de 2019, foram 4 bi o PIB da região aí, dos 18 municípios, e o PIB per capita foi 9.283, que dá aí, isso anual, né, que dá aí 773,6 reais mensais, ou seja,
é um valor muito abaixo. Hoje o salário mínimo é 1.200, né, e 12, então é um valor muito abaixo, o que explica aí a pobreza, né, por consequência, os níveis de educação, né? Então tá tudo aí. Agora eu queria voltar mais uma vez para a questão do benefício social, que é muito importante. Enquanto o emprego não vem, é preciso que o benefício ampare essas famílias. Quando na pandemia a gente teve aí o auxílio, e o auxílio chegou a R$ 600 durante alguns meses, né? Está voltando agora. Eu queria saber como é que é a economia aí do município, como é que você sentiu como observador, né, esse tempo aí. Como é que as pessoas receberam e como isso impactou na economia. Você poderia Não, foi falar um pouco sobre isso? positivo, né? Sim, sim, foi positivo, né? Eu converso muito com comerciantes, né? De Euclides da Cunha. Euclides da Cunha, o comércio ele é forte e ele termina recebendo muitos clientes de Quijingue. Tucano também se movimenta muito para cá, embora tenha uma parcela que prefira ir para a região de Tobias Barreto, né? Já Sergipe. A gente recebe clientes de Monte Santo, Canudos, Banzaê, até uma parte de Ribeira do Pombal e também de Macururé, que é um município que já está mais um pouco distante. Todos esses municípios, eles se envolvem no comércio aqui de Euclides da Cunha. E aí, na época da pandemia, eu conversava, por exemplo, com os presidentes de associações, o auxílio, ele foi essencial, Francis, e eu acho que essa realidade também ela é do Brasil, não é só o recorte daqui, né? Porque, querendo ou não, as pessoas tinham, né, uma certa certeza, garantia de que teria um valor significativo, digamos assim, né, diante da crise, da pandemia, para poder saber que poderia comprar e depois teria como pagar. Inclusive, essa diferença deu uma energizada, digamos assim, no comércio. Então, o saldo foi extremamente importante, né, esse aumento do auxílio, porque muitas pessoas perderam os seus empregos, né? Enfim, a pandemia, ela abalou numa escala inimaginável, assim, a questão do comércio, da geração de novas vagas e pessoas que tinham o seu emprego que perderam e passaram a sobreviver de fato com esse auxílio de R$ 600. Então, assim, a título de região, houve sim esse implemento, foi essencial para, inclusive, conseguir manter o funcionamento da economia, né? A economia girando e amenizar. Claro, nada comparado, por exemplo, ao que se teve antes da pandemia, em termos de movimentação. A gente, por exemplo, aqui na região tem muito a questão de festas, né? Períodos que antecedem as festas, o comércio se movimenta mais, evidentemente. Então, aqui a gente teve um aniversário da cidade, no caso de Euclides da Cunha, que não se teve a movimentação como anteriormente. A gente teve o São João, que foi realizado nesse ano com uma economia jamais pujante, porque a pandemia já tinha cessado mais um pouco, então o comércio e as pessoas já se sentiam mais confiantes. Josivaldo, Mas, diretamente respondendo a tua pergunta, foi essencial Josivaldo, eu vou entrar agora na o questão da auxílio, né? saúde, né? A saúde, a gente Sim, sempre sim. trabalha com queixas, né, constantes, regulares. Eu queria saber quais são as principais reclamações aí, né, dos moradores do Nordeste 2. Então, quando fala assim, saúde, reclamação e reivindicação, a primeira imagem que nos vem é o problema da regulação. Esse eu acho que tem que ser o primeiro ponto, né, e o ponto central que quem vem a governar o Estado passa a olhar a França. Aqui em Euclides da Cunha, a regulação é um problema quase que diário. Aqui funciona assim, tem um paciente esperando na fila da regulação, aí a população agora compartilha isso na rede social, todo mundo sai postando, compartilhando e tal, para tentar ver se isso chega ao conhecimento das autoridades e até mesmo do Estado, que possa, de alguma forma, acelerar a regulação. E
parece uma coisa coordenada, né, e pensada, porque termina de um paciente ser regulado, já aparece outro nas redes sociais com essa mobilização. Infelizmente, isso acontece aqui em toda a região, muitas vezes pacientes que não conseguem esperar e terminam vindo a óbito, né? As pessoas terminam culpando muitos gestores por essa demora na regulação, por mais que se explique que não é um procedimento que dependa do município, não tem a ver com a gestão do município, mas a população, na hora do desespero, e a gente entende, não quer saber disso, né? Ela quer ver o paciente ser regulado. Então, assim, esse é o problema número 1 que precisa ser solucionado. E aí eu converso sempre, né? Tenho relação com os municípios, secretário de saúde, sempre pergunto se de fato a abertura de novas vagas com a questão de hospitais seria o que realmente solucionaria. E eles confirmam que sim, né? Que Agora foi é aberto importante a aí, abertura inaugurado, dessas vagas. inclusive, uma policlínica em Ribeira do Pombal, né? Isso deu Isso, uma melhorada ou a demanda demais. é crescente Deu e precisa demais, Francis, de porque repente de uma outra Euclides da Cunha, unidade? isso, solucionou demais, porque Euclides da Cunha tinha uma demanda muito grande de exames que são difíceis, caros, muito caros, a exemplo de tomografias, ressonâncias, que volta e meia você tem a população precisando e o município não tinha como fazer isso. Então, o tempo de espera para fazer isso em Feira do Salvador era muito grande. Com a policlínica, né, essas especialidades médicas, hoje um paciente, por exemplo, de Euclides da Cunha, aguarda no máximo 15 dias por uma tomografia ou por uma ressonância, né? Isso também é a realidade de todos os municípios aqui da região. É importante dizer que Euclides da Cunha, por fazer o consórcio de saúde dele, é que abarca aquele do território de Cisal. Então, Euclides da Cunha, por exemplo, está vinculado à Policlínica de Serrinha, né? A do território de Cisal. A Monte Santo também está lá em Quijingue. Já a partir de Tucano e Ribeira do Pombal e aqueles municípios, Paripiranga, Cipó, estão vinculados à unidade de Ribeira do Pombal. Tucano pertence ao território de Cisal, mas optou por ficar com a Policlínica de Ribeira do Pombal por conta da distância, são só 30 quilômetros de Tucano a Pombal. Mas, assim, melhorou demais essa questão das especialidades, porque eram consultas, né, exames muito difíceis de conseguir, muito procurados, e o Estado não conseguia dar esse retorno de forma rápida, né? Então, às vezes, você tinha paciente com uma demanda de urgência para uma ressonância, por exemplo, e tinha que aguardar 30 ou até mais dias. E talvez quando conseguisse o exame, não solucionava mais. Então, assim, ajudou demais as policlínicas. Hoje, o que se tem que fazer, e a gente aqui no território, todos os municípios, todos os gestores, estão empenhados nisso, independente de quem seja o governador que vem assumir a partir do ano que vem, a questão da construção de um hospital regional. Porque aqui você tem, no Euclides da Cunha você tem um hospital. Isso, né? Estamos nessa luta porque Euclides é muito centralizado, é central em termos de localização. O hospital daqui é um hospital de médio porte, hoje com 85 leitos, entre 81 e 85 leitos, né? E já termina absorvendo uma demanda muito grande de pacientes que vinham e continuam vindo da região. Quijingue tem um hospital que é de pequeno porte, então casos mais graves não consegue solucionar. Monte Santo inaugurou recentemente um hospital Monsenhor Berenga, que é um hospital de médio porte, mas também até pouco tempo atrás os pacientes de lá tinham que vir para cá. Enfim, Euclides da Cunha, ele é estratégico, é o município maior, está centralizado e a ideia é que seja construído aqui em Euclides da Cunha, ou que quer seja o município da região, esse hospital regional. Então, assim, todos os gestores estão empenhados, cobrando com seus respectivos candidatos a construção desse hospital regional e que seja mantido pelo Estado, sem aquela questão de contrapartida do município, num grau que os municípios terminam não conseguindo bancar, e aí você começa a capengar no processo. Então, assim, é isso, as policlínicas, reforçar esse trabalho das policlínicas, que ele continue funcionando, que ela continue funcionando, o hospital regional, para acabar, tentar, ou pelo menos amenizar essa questão da fila da regulação, com o hospital regional, que funcione, com bastante leitos, né, porque esses municípios pequenos, menores, que tenham uma unidade hospitalar de pequeno porte, não consegue, por exemplo, gerenciar casos de acidentes. A gente tem muito acidente de motos na região e, na maioria das vezes, esses casos vêm para Euclides da Cunha ou até mesmo vai para o primeiro atendimento nessa unidade hospitalar de cada município
Mas, na maioria das vezes, Francis, são casos que precisam ser regulados para a Feira de Santana. Então, assim, é um problema quase que diário a situação do problema da regulação. E isso acontece em todos os municípios daqui da região, acontece mais ao norte do território. São duas coisas que precisam acontecer e a Ok. principal é essa, vagas. Vamos entrar agora na questão da segurança pública, né? A gente sabe que regiões. O problema da segurança pública também é relatado nas várias regiões do estado. Mas a gente sabe também que regiões mais afastadas, vamos dizer assim, do centro, né? E aí já faz divisa, né? A região já faz divisa aí com Alagoas e Sergipe, né? Tem municípios que são limítrofes. E, geralmente Sim. se queixa muito, né, que o Estado não chega até esses locais. Eu queria saber de você, presente aí, como é que está a segurança e o que é que a população ela mais cobra aí das autoridades. Bom, a segurança, vou retratar em duas, vou dividir essa resposta em duas regiões, né? A questão de Pombal, Ribeira do Pombal, para aqueles municípios Cipó, eles são muito amparados ali pelo policiamento daquela regional de Paulo Afonso, né? Porque quando você passa até para localizar quem está assistindo, né? Quando você passa de Ribeira do Pombal, aí você tem uma região ali de uns 10 municípios, 8 a 10 municípios que são muito próximos, né? Embora alguns tenham território extenso. E eles se relacionam muito, como você mesmo falou, com a divisa ali, com Sergipe, até mesmo com Alagoas. E Paulo Afonso é a maior cidade daquela região ali, né? E é uma região que, historicamente, tem altos números de violência, né? De roubo de veículos e tal. E Paulo Afonso termina sendo a sede, digamos assim, que dá uma assistência àquela região. Do lado de cá, né, vindo para Tucano Euclides da Cunha, quem assiste essa região aqui é o 5º Batalhão de Polícia Militar, que fica sediado em Euclides da Cunha. Ele é responsável por Tucano, é responsável por Quijingue, é responsável por Monte Santo, Canudos e aqui o próprio município, né? Aí o que acontece? Nos últimos anos, Euclides da Cunha, por exemplo, há uns 4 anos atrás, os números de roubos, de furtos e homicídios, ele eram muito altos, era um número muito alto. De 2019 para cá, principalmente 2020, esses números de homicídios começaram a cair. Para se ter uma ideia, esse ano, até o primeiro semestre, essa regional aqui contabilizou 16 casos de homicídios, né? São dados recentes do 5º Batalhão. E nesse início de semestre agora, de segundo semestre, apenas um caso até agora. São 2 meses sem casos graves. No segundo semestre, apenas um caso que foi registrado em Canudos. E 16 casos registrados em toda a região. A Quijingue, por exemplo, está há um ano e poucos meses, sem registrar nenhum tipo de homicídio. Você tem Caldas do Jorro, que é um distrito turístico que pertence ao município de Tucano, que volta e meia você tinha assassinatos e crimes brutais mesmo, que inclusive chocavam toda a região. E agora esse número deu uma reduzida. A título de comparativo, por exemplo, nos últimos 3 anos, 2020, 2019, você teve, por exemplo, 46 homicídios registrados. Em 2020, você teve, esse número caiu para 36. Em 2021, há um ano atrás, foram registrados 26. Então, foi uma escadinha, 46, 37, 26 e até agora, 2022. Fechado esse primeiro semestre, o 5º Batalhão contabilizou 16 casos de homicídios. Uma coisa que preocupava muito o Euclides da Cunha em decorrência do comércio era furtos, roubos de celulares aqui era muito grande, Francis. E também arrombamento de lojas. Isso também caiu muito. Eu conversava recentemente com a Coronel Macedo, que é o coordenador, o comandante do 5º Batalhão aqui, e perguntava a que ele atribuía essa diminuição do número de furtos e roubos e arrombamentos, até mesmo de homicídio, né? E ele citou como fator a questão da parceria dos organismos policiais, Polícia Civil e Polícia Militar, com o Ministério Público. Atribuiu também a um trabalho de inteligência. A polícia tem trabalhado muito mais com sistemas inteligentes de monitoramento e de coibição desses crimes aqui na região.
Sistemas de Então, assim, o que mais... monitoramento, câmeras, no caso? Isso, câmeras, cidades que hoje estão monitoradas, por exemplo, como Euclides da Cunha, Tucano e Monte Santo, são cidades que estão monitoradas. Se não me falha a memória, Quijingue também ou iniciou ou está iniciando, mas também uma mudança um pouco da forma como a Polícia Militar tem ido para campo, né, para enfrentar. Então, hoje, em Como assim? conjunto Como com assim, no caso, a forma? Abordagem? abordagem política também, né? Você sabe que quando muda de um comando para o outro, cada comandante tem o seu formato de atuar, por exemplo. O comandante Macedo não faz questão de esconder isso em todas as cidades que ele vai. Ele não permite, por exemplo, paredão hoje em Euclides da Cunha, que é uma coisa que ele percebeu, a Polícia Militar percebeu junto com a Polícia Civil, que incomodava demais a população. A maioria desses aparelhos, eles não são regularizados, mas essa não seria a grande questão, seria que é uma cultura, é tradição aqui na região, os paredões, né? E terminava que não se tinha um controle disso, esses paredões dos municípios, eles não tinham hora para começar e nem hora para terminar, e a gente sabe que, historicamente, final de festa nunca foi boa coisa. Então, assim, o comando é uma das coisas que ele decidiu, ele tem tentado também ser mais rigoroso e, principalmente, esse trabalho de investigação junto com a Agora, só polícia uma de dúvida. Na prevenção. questão dos paredões, como ficou então resolvido? Não tem paredões ou os paredões ficaram com certo regramento? Ó, vai acontecer em tal lugar, em determinado horário. Como é que ficou resolvido isso? Ficaram com regramento, desde que o seu paredão seja regularizado e ele respeite, por exemplo, a questão dos decibéis máximos permitidos, você pode usar em evento e até trabalhar. Mas aí qual que é o problema? É que o limite imposto pela legislação, né, colocado pela legislação, para o limite de sonorização é muito baixo para um tipo de paredão, e como as pessoas que gostam desse tipo de mídia preferem ouvir. Então, se você pega, por exemplo, um paredão e coloca na porta da sua casa com um volume mínimo, praticamente já está fora dos decibéis permitido, entendeu? Então, termina que, se você for seguir a lei, está inviabilizado. Então, a polícia, ela segue a lei, obviamente. Se você tem o seu paredão que está regularizado e você coloca para tocar dentro dos limites permitidos, você pode, não tem problema. Até participei de uma reunião com ele e o município de Monte Santo falando sobre isso. Mas a grande questão é essa, é que ninguém quer tocar um paredão dentro dos limites permitidos. Agora, voltando para essa questão Hoje eles acontecem ainda, claro, né? Não acabou os paredões. Mas eles acontecem onde? Num local específico? Normalmente são nos povoados, né? Por exemplo, você tinha jogo de futebol, final de tarde, sexta-feira, que o pessoal gostava de ir para a zona rural, bares, e colocava. Hoje ele só está sendo permitido em eventos, né? Porque aí você tem uma autorização específica. Em Monte Santo, por exemplo, lá ele permitiu, né, que o paredão funcione. Agora, tem horário para começar, horário para terminar, e, repito, tem que estar dentro desses parâmetros legais de sonoridade, né, de altura do volume. Os decibéis. Mas eu queria, Francis, decibéis, eu queria reforçar essa questão, que foi muito importante aqui na região. Acredito que tenha sido esse trabalho de inteligência. O coronel mencionou uma coisa que é importante também deixar clara aqui para os espectadores, que é a parceria da sociedade para com a polícia, né, a questão das denúncias anônimas. A gente hoje aqui tem aquela central o SICOM, né, de comunicação da polícia, que centraliza tudo que vai através do 190, por exemplo, vai para essa central que faz o pente fino e dispara os organismos de segurança conforme a necessidade. Então, assim, outra questão, segundo a Polícia Militar, ajudou muito na diminuição dos casos de criminalidade, dependente da sua modalidade, foi essa parceria da população para com a polícia. Mas seria isso. O que mais incomodava a gente aqui em toda a região, e sei que na região ali de Ribeira do Amparo, Cícero Dantas, Cipó, Jeremoabo, também era isso, que era os furtos. A questão de moto, tinha muito bandido que fazia furtos e roubos em cima de moto. A polícia hoje está com um trabalho muito ostensivo em cima disso, de prender mesmo, fazer blitz e prender as motos que estão irregulares, porque quando eles fizeram esse trabalho de análise, né, das apreensões,
a maioria estavam com motos que eram irregulares e ilegais, então isso também contribuiu. Então é um jogo de ações que foram realizadas e que conseguiu. A gente está caminhando para o final do nosso podcast. Eu queria saber se tem outros temas aí, se tem outros assuntos que são muito presentes, que a população cobra, e acho que, quer dizer, todo momento é um momento importante, mas como a gente tem as eleições, eu acho que seria bom, no caso, eles ficarem ainda mais presentes, né? E serem mais exigidos. Tem alguns outros temas, outros assuntos que você acha que era interessante abordar, que faz parte aí do rol de reivindicações dos moradores? Francis, eu acho que, assim, eu vou citar três coisas, até vou falar já, porque se eu esquecer de alguma, você me lembra. É a parte cultural, que é importante se falar, que é uma região muito, com uma cultura muito efervescente. A gente precisa falar também, eu vou começar, a questão das estradas. Eu queria tocar um assunto, porque, como eu venho dizendo aqui desde o início do nosso bate-papo podcast, esses municípios daqui da região têm um território muito grande, né, e zona rural, são estradas vicinais, como a gente chama. E termina que os municípios, eles não conseguem dar conta, o maquinário, digamos assim, dos municípios não consegue dar conta da recuperação dessas estradas e da manutenção delas. É um problema que hoje eu acho que o Estado deveria também assumir um pouco de responsabilidade, nem que seja em pensar uma forma ou uma ajuda para os municípios. Porque assim, por que é que eu coloco estrada? Porque, por exemplo, se você chegar hoje, até quando se tem eleições municipais, muitos políticos se preocupam com essa questão das estradas, porque são duas coisas que eles colocam com prioridade, né? Os municípios. Estradas e saúde, para você ver. Às vezes nem segurança pública entra. É a recuperação das estradas. Por quê? Como muitos desses municípios são rurais e trabalham com lavoura, pecuária, criação e etc., milho, e plantação de feijão, eles precisam dessas estradas para escoar a produção para o centro das cidades, por exemplo. E é um problema sempre, porque você tem, principalmente nos períodos de chuva, a deterioração dessas estradas naturais. Você tem a questão escolar durante todo o ano, os ônibus. Tem ônibus que se deslocam 80 quilômetros de estrada de chão. Tem crianças, adolescentes e jovens que saem 5 da manhã para entrar na escola às 7h30. E aí ele enfrenta esse trajeto, né? Muitas vezes estradas esburacadas, para chegar na escola, o aluno chega lá todo quebrado, né, literalmente, e depois 11h30 tem que retornar. Isso para quem faz de segunda a sexta é muito ruim. Então assim, seria muito bom se os governantes pudessem olhar para essa questão, porque de fato é importante. Se você conversar com a população da zona rural, a questão das estradas é uma situação que os preocupa muito, né? E eu queria também mencionar a questão cultural. Por que a questão cultural? O meu terceiro ponto, viu, Francis, é educação. Não me esquece de voltar nisso para a gente fechar. Eu queria falar da cultura, porque assim, esse território aqui, mais especificamente a questão de Euclides da Cunha, ele é um território com uma cultura muito grande, né? Euclides da Cunha, a cidade está vizinha a Canudos, que tem o potencial, tem a história da Guerra de Canudos com o conselheiro, tem a questão do Parque Estadual de Canudos, que é excelente para visitação. Há poucos dias uma feira literária lá, né? E isso, a Flican, que reuniu gente de todo o Brasil e até de fora dele. Você tem Monte Santo, que tem a Romaria, que acontece agora no mês de outubro, que vem romeiros do país todo e até de fora para subir a serra. Você tem Tucano, com o seu distrito turístico Caldas do Jorro, que recebe gente de vários lugares com as águas termais, não sei se você conhece. Sim, sim. Caldas do Jorro, com as águas medicinais também, e é muito grande o fluxo de turistas lá. E no próprio município, a zona rural de Tucano, Francis, tem uns paredões lá, que se você fizer trilha por entre eles, eu já tive a oportunidade de fazer, você pensa que está na região da Chapada Diamantina. E essa região de Tucano, com seus paredões, a região do Marizá, não deixa absolutamente nada a desejar para aquela região da Chapada. Os paredões aí, para explicar o espectador, são os acidentes geográficos, não é isso? Exato. Que a gente acabou de falar de paredão para não É verdade, né? Pra gente não. Esses paredões estão livres de problemas de censura de qualquer natureza por enquanto. Então, assim, é um território muito bonito, que pode ser explorado. Você tem ideia, aqui, Euclides da Cunha, Canudos, Jeremoabo, tem a ararinha azul, você deve ter tomado ciência mais recentemente, a ararinha azul de Leá, que é uma arara
raríssima. Hoje estima-se que só tenha no máximo 2.000 indivíduos da espécie. Ela é endêmica, ou seja, só existe nesse território, aqui, nestas cidades, e ela é constantemente ameaçada de extinção, então é um outro potencial. A gente tem dentro da zona rural de Canudos a igreja, por exemplo, do século XVII, comunidades indígenas que se tem como Massacará, do povo Caimbé, ali na fronteira também com Ribeira do Pombal. Enfim, esse território tem uma riqueza que pode ser explorada turisticamente imensa, mas ela é toda subexplorada ou toda mal explorada. Nós estamos dentro do roteiro Caminhos do Sertão, né, desse roteiro do governo do estado, mas se faz muitas reuniões e reuniões, mas não se tem nada mais palpável no sentido de você vir com profissionais, formar os roteiros, preparar essa cadeia turística, identificar o que se precisa de estrutura e de infraestrutura para poder receber o turista, a cadeia hoteleira, bares, restaurantes. Nunca se fez um mapeamento nesse sentido de chegar, por exemplo, Monte Santo, o que é que você pode oferecer de importante na área do turismo? É a questão da romaria, então vamos centrar aqui um programa para ser vendido para as operadoras de turismo do Brasil e de fora, para essa determinada época, como acontece com a Irmandade da Boa Morte, em Cachoeira, que é um período exato e que recebe, por exemplo, os afrodescendentes dos Estados Unidos. E é muito forte, gera renda, movimenta a economia até em períodos anteriores e posteriores. Preciso tirar isso do papel e fazer com que essa cadeia realmente funcione, né? Cadeia hoteleira. Lhe garanto, Francis. Você falou educação também. Você falou educação também. Educação, porque assim, Francis, o que é importante hoje? Não adianta você querer que um adolescente, que uma criança fique dentro da escola, se essa escola ela não é instigante, ela não tem um ensino que esteja atualizado e que esteja condizente com a realidade do menino. Vamos ser sinceros aqui, principalmente a escola pública é uma escola que não agrada, não tem o conteúdo que é passado, o menino aprende, estuda ali, mas ele não vê a aplicabilidade disso fora da sala de aula. E aí, quando ele vai para a realidade dele, o que está sendo exigido lá é muito diferente do que o conteúdo que ele viu dentro de sala de aula. Aí você vem para a questão de emprego também. Você vai passar não sei quantos anos no ensino fundamental, ensino médio, e até fazer a universidade, para depois você ver, por exemplo, profissionais que fizeram advocacia, que está trabalhando por um salário muito baixo, ou mesmo profissionais que se formaram e estão fora da profissão porque não rende aquilo, não preenche as expectativas do que eles queriam. Então, assim, educação, para a gente, de fato, poder dizer que algo mudou consideravelmente, substancialmente, é preciso, primeiro, mudar o seu formato. Aí é importante que se lembre que a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que os municípios da região têm discutido no sentido de alinhar esse conhecimento, tem já dado grandes contribuições, porque padroniza. O menino do Sudeste vai ter que estudar o mesmo conteúdo que o menino do Nordeste, mas vai se valorizar, né, e se colocar na grade curricular as potencialidades de cada região. É claro, eu não posso pegar simplesmente o aluno na sala de aula de Euclides da Cunha e falar com ele só sobre a história de Canudos, não falar sobre a Guerra do Farrapo, sobre as batalhas que a gente teve em Santa Catarina. Até porque o vestibular, que é inevitável, vai cair esse conteúdo que é comum a todos. Mas a Base Nacional Comum Curricular preenche essa demanda de você ter um conteúdo mais atualizado e mais contextualizado, né, do que simplesmente os modelos que a gente vem trabalhando até hoje. As escolas me fale aqui o nome agora, as escolas técnicas aqui já fazem um trabalho muito, as EFAs, Escolas Famílias Agrícolas, que aqui na região tem em Monte Santo, aqui já faz mais isso. O aluno passa 15 dias dentro da sala de aula e 15 dias ele vai para a propriedade dos pais para poder aplicar aquilo. E o conteúdo que ele está vendo dentro da sala de aula é um conteúdo que, de fato, vai ter aplicabilidade na vida prática dentro do lado de fora. Então, assim, a gente passa, volta e meia eu avalio isso, a gente passa um tempão dentro da sala de aula, para quê? Quanto desse conteúdo eu utilizei até hoje? Claro, muita coisa contribui, mas é um currículo que precisa mudar muito, a metodologia da escola precisa mudar muito, do contrário. Eu costumo dizer que se fosse hoje, eu não ficaria dentro da sala de aula, não. Ou se ficasse, eu ia continuar buscando conteúdo. Então, assim, precisamos revolucionar mesmo o formato da educação no estado da Bahia, assim, e o Brasil do modo geral, para a gente avançar de fato. Estamos chegando ao final do nosso podcast, né? Muito obrigado por, primeiro, nos atender e depois nos dar esse manancial aí de informações,
a respeito do Nordeste 2, dessa região aí, que é uma região que precisa muito do apoio do Estado, né? A gente viu, através de dados e da sua fala aí, que é uma fala presente, né, de quanto a região ela precisa, né, de investimento, não só em educação, saúde, segurança, cultura e turismo. E é isso, cara. Muito obrigado. Fique à vontade para fazer suas considerações finais. Não é isso, né? É que tenhamos, né? Cada vez mais, digamos assim, políticos, né? Comprometidos, de fato, no desenvolvimento, políticos sensíveis, né? Que observem para com essas questões, que fujam da caixa, né? A impressão que dá é que a política tem uma caixinha e que ninguém quer fugir dela porque isso implicaria um formato diferente lá na frente, ou uma possível reeleição. Então, assim, que os políticos eleitos eles comecem a pensar as políticas públicas para com os territórios, respeitando, olhando com carinho e respeitando as potencialidades de cada região e, acima de tudo, pensando fora da caixinha. Não dá para a gente ficar reproduzindo políticas públicas de um estado em outro, ou políticas que a gente tem percebido que não dá certo, tentando fazer como funcionar. E aí, parabenizo mais uma vez essa ideia sua, Francis, do Bahia Notícias com o podcast A Bahia Quer o Quê? Porque, com certeza, levando em consideração a grande audiência que o Bahia Notícias tem para com o Estado e até fora, com certeza, quem assistir a esses episódios todos, né, vai conseguir ter minimamente uma radiografia e poder pensar de forma exequível e de forma prática mesmo, políticas públicas que de fato venham a transformar, mudar a realidade. Não dá para a gente mais aceitar morar num território que é riquíssimo, que tem potencialidades, e a gente se acostumar ou aceitar o supérfluo, o básico, o minimalista, se a gente pode ter muito mais desenvolvimento, geração de riqueza, de oportunidade de emprego e desenvolvimento de todo o território. Então, parabéns, espero que a gente continue aí. Você é um cara, um grande jornalista que eu acompanho, né? Essa cobertura sua e atenção de forma independente para com o território. E parabéns, eu estaria aqui sempre à disposição do Bahia Notícias e também, claro, do podcast e outras iniciativas como essa. Valeu mesmo. Valeu, meu caro, obrigado. Vocês tiveram aí contato com o Josevaldo Campos, lá do Retratos e Fatos, um site de Euclides da Cunha. Vocês puderam ver aí, que é um cara super informado, super antenado, super sensível também com as questões do território. Então, esse foi mais um episódio do nosso podcast A Bahia Quer o Quê? Acompanhe os próximos. Muito obrigado. Fique com a gente.